Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o ato racista que houve contra o Gerson, né? Caso vocês não saibam, hoje teve o jogo Bahia e Flamengo, né? E durante o segundo tempo houve uma confusão entre o jogador do Bahia, o Índio Ramírez, e o Gerson, né? Quando o Índio Ramírez lá no abrigo com o Gerson falou: "Cala a boca, negro". O Gerson ficou muito irritado, com razão, sobre a atitude do jogador do Bahia e começaram a ter uma briga, uma discussão. Aí depois ali teve briga do Gerson com o Mano Menezes acusando o Gerson de estar se fazendo de vítima, tudo isso. E depois teve uma passada de pano horrorosa do Mano Menezes para a atitude do seu jogador, nem ir lá corrigir o cara, a atitude que ele fez. Mas é um jogo, se isso fica ainda pior quando a gente dá um retrospecto na arbitragem do jogo, né? Porque não é só isso, né? Antes de tudo, é claro, eu não vou colocar vídeos aqui, primeiro porque essas imagens pertencem à Rede Globo, não pertencem a mim. Então, assim, se eu colocar aqui, eu posso receber strikes de direitos autorais. Isso já aconteceu antes comigo, e olha, aqui foi num videogame, né? Quando eu gravava sobre videogame, e num, tipo assim, um vídeo que eu gravei em casa e recebi strike. Imagina eu colocando da Globo. Então eu não coloco as imagens aqui, me perdoem aí, eu sempre falo que eu não coloco por causa de direitos autorais, e eu gosto do meu canal, não quero perdê-lo. Então, assim, eu não vou colocar as imagens aqui, mas eu posso falar das declarações. E o fato é que, assim, lembrando aqui a arbitragem, esse jogo teve duas expulsões. Uma aos 10 minutos, muito controvérsia, que é quando o Gabigol, em teoria, xinga o juiz. Ele diz que está falando com o companheiro de time, que pra mim ainda seria uma desculpa esfarrapada, mas de qualquer maneira. Ele manda o juiz tomar naquele lugar, o juiz vai até ele e coloca o cartão vermelho. Primeira coisa que eu tenho que entender é que o juiz também tem que estar, assim, saber controlar os ânimos, tanto dos jogadores como no dele. Eu acho que um cartão amarelo lá seria justo, porque eu já vi, tipo assim, os jogadores criticarem o juiz e o juiz exaltar e dar o cartão. Eu acho que um exemplo interessante disso é o jogo da Inter de Milão contra o Real Madrid na Champions, quando o Vidal ficou indignado quando um suposto pênalti não foi marcado. Ele foi lá no juiz, chegou perto dele, o juiz deu um vermelho. Alguns falam que ele peitou o juiz, tudo isso. Não houve um contato do Vidal, ele tentou intimidar ele, mas eu acho que aquele momento que ele dá um amarelo, vou mostrar assim, ó, para com isso, tenha disciplina no jogo. Ele deu um vermelho direto, aquilo influenciou claramente no resultado da partida. Até porque a gente sabe que aquele jogo lá era decisivo para uma vaga na fase de grupos. Ele expulsar o cara naquela hora lá, na minha opinião, foi um erro de arbitragem. Só que acontece, o nosso querido árbitro, né, querido assim, entre aspas, eu não gosto de ser uma pessoa mais educada. Eu vou tentar pegar os palavrões fofinhos, igual a propaganda da Tigre fala. O nosso árbitro, o arrotinho de bebê, então assim, ele foi lá e expulsou o Gabigol e no final do jogo expulsou um jogador do Bahia, né, por também ter xingado ele. Então assim, duas pessoas que tiveram indisciplina, isso é uma coisa inquestionável, os jogadores foram indisciplinados, isso não é uma atitude defensável, foram expulsos por essa indisciplina. Aí vem um jogador, ele faz uma ofensa racista, e depois o que o árbitro faz? Nada. Nem com o Gerson depois da briga, né? Porque assim, quando é uma briga, quando um negócio acontece em campo, o árbitro para mostrar autoridade dá um amarelo para um jogador e para o outro. Essa seria a atitude normal. Ele não fez nem isso. Não houve nada disso. Será que o árbitro sabia e não fez nada? Isso tem que ser dito, porque assim, lembrando um caso que aconteceu recentemente, que é o do Paris Saint-Germain com o Istanbul Basaksehir, que a gente teve o jogo que foi paralisado quando o quarto árbitro foi racista contra o Dembaba, que era o jogador do Istanbul Basaksehir, estava no banco, né? Aí ele falou lá, volta pro banco, preto, né? Ele falou isso. Aí aconteceu que o Dembaba ficou irritado. O que o árbitro de campo fez para a situação? Ele expulsou o quarto árbitro. Isso é uma coisa inédita, eu nunca tinha visto isso. Para tomar atitude, o cara fez uma atitude racista e foi expulso. Isso é uma mensagem clara. Agora, quando um cara é racista e você nem sequer faz nada, é uma mensagem negativa, é isso que a gente tem que entender. As pessoas podem falar, Lucas, foi só um xingamento pequeno. Você tem que dar exemplo porque isso não é várzea, isso é um negócio profissional. Na várzea, o cara fazer esse negócio, tudo isso, eu relevo porque, sinceramente, o que acontece na várzea fica na várzea, né? E o pessoal às vezes nem se incomoda tanto com esses xingamentos. Mas quando você está num ambiente profissional, de estar em times e competição, disciplina tem que ser um dos principais fatores no jogador, maturidade. E o fato é que o Mano Menezes, depois do jogo, para mim, a pior coisa que ele fez no jogo, além do trabalho tático horrível que ele fez na partida toda, né? Porque consegue a virada e retranca quando o time que tá com a menos, é uma palhaçada danada. O Mano Menezes tá fazendo hora extra no comando do Bahia, é claro, mas até que depois do jogo, o que ele vai falar? Ele vai condenar a atitude, né, como coisa que ele não fez durante o momento lá? Será que ele parou para pensar, eu não devia ter feito isso? Não, ele fala, ele é só um garoto, ele vai aprender.
Esse é o tipo de coisa que você fala pro seu jogador que faz uma atitude idiota igual aquela? Esse tipo de autoridade que você quer passar? Qual a imagem que você passa para os jogadores quando ele faz isso? E esse é o tipo de atitude que você vai tomar, Ederson Garoto. Primeira coisa, garoto é quem vai para a escola estudar de tarde. Isso é garoto. Quem estuda de manhã já não é nem garoto, é adolescente. A questão é que eu tô querendo dizer, o cara é adulto, ele já é jogador profissional de futebol. E profissional não tá ali à toa. Você tem que ser uma pessoa madura nesses momentos, nas brigas. Quando você passa por uma ofensa racista, você é tudo menos maduro. Então, assim, é um absurdo o Mano Menezes reagir dessa forma. Eu acho que o papelão dele chega a ser até pior porque ele tá relevando como autoridade do jogador. Isso é uma coisa que não dá pra aceitar. E não é um ano muito bom pro Mano Menezes. Ele ameaçou árbitro nessa temporada, falando que ele nunca mais ia apitar. É uma coisa assim, tá ridículo. Não só o trabalho dele como técnico do Bahia, como também as atitudes que ele vem tomando. Ele não coloca disciplina no próprio time. Isso é uma coisa meio inacreditável. E o fato é que, assim, ele é o cara que sai menor desse jogo. Menor até que o próprio jogador, o Ramires lá, sai. Porque ele é autoridade, ele não conseguiu disciplinar seus jogadores e ainda relevou a indisciplina. E isso é uma coisa que não dá para ser aceita. O fato é que esse tipo de atitude tem que ser julgada pela CBF. A CBF tem que tomar uma atitude, assim como a UEFA tomou. Mas eu não sei o que a CBF vai tomar, até porque não se espere nada de positivo da CBF. O que fica assim do jogo de que devia ser marcado como um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro nessa temporada, pela emoção, pelo nível dos gols, né? Foi um jogo que teve muitos golaços. Aquele segundo gol do Gilberto foi uma coisa linda demais. O gol lá que o Pedro faz, né? Aquele passe de calcanhar pro Vitinho. Aquele gol também, a jogada construída por Pedro marcar de cabeça. Teve muitos gols bonitos nessa partida. É uma partida para ser lembrada, assim, com a raiva dos torcedores do Bahia que perderam o jogo quase ganho, e também com a bravura dos jogadores do Flamengo, né? Tudo isso. Era um jogo para a gente ter memórias felizes. No final, resta apenas isso, né? E é bem decepcionante que a gente tem que aturar isso ainda, né? Ainda mais vindo de casos que aconteceram recentemente. Então, o nosso futebol ainda tem que andar muito. E como eu disse lá, garoto é sacanagem. Até porque uma coisa que mais me irritava nos últimos anos é o Neymar ser chamado de menino Ney. O pessoal tratar ele como uma criança, né? Quando tinha 25 anos de idade. O cara já era profissional há 7 anos, já tinha jogado no Barcelona, estava no PSG, estava jogando acho que a segunda Copa do Mundo dele, e o cara ainda era uma criança, sinceramente. E assim, tratavam ele assim, mimavam o cara quando ele cometia um erro, e ele ficava se jogando. Aí eu achava, não, que você é coisa de garota. Pelo amor de Deus, uma coisa que eu detesto é isso, essa falta de profissionalismo ser justificada pela pouca experiência. Na minha opinião, profissionalismo tem que ser algo que está presente em qualquer jogador, em qualquer time. E o que a gente viu hoje foi falta de profissionalismo, como a gente vê em vários momentos. Na minha opinião, não se passa a mão na cabeça de jogador. Você tem que educar, disciplinar e colocar ele no caminho certo. Na minha opinião, técnico que não tem pulso para ir lá e corrigir o jogador quando ele faz besteira, não devia ser técnico. Então, assim, essa é a minha opinião geral sobre o que aconteceu hoje. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.